Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema, olha, desperta muita curiosidade, muito debate. Como seria o governo e quem seriam os governados durante o milênio? A nossa base para essa conversa são alguns trechos do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. É uma obra teológica, né? Bem focada em interpretações específicas de profecias. Então, qual a nossa missão aqui hoje? É tentar desvendar um pouco dessa estrutura de poder que ele descreve, quem seriam as figuras de autoridade, como seria esse reino e, claro, quem faria parte dele segundo essa fonte específica. É uma visão bem particular, né? De como promessas antigas poderiam, assim, se materializar. Ok, vamos tentar desempacotar isso. E o ponto de partida já é, uau, bem diferente do nosso mundo. A ideia de uma teocracia. Literal. Aqui na Terra, com o próprio Messias como rei. Como isso se distancia, né, radicalmente de tudo que a gente conhece como governo humano. Bom, a fonte começa justamente por aí. O governo do milênio, na visão dela, seria uma teocracia. Ponto. E cita um tal de G.N.H. Peters, que descreve algo que não é república, sabe? O poder não vem do povo. E também não é uma monarquia comum, humana. A soberania é total de Deus, exercida pelo Messias Rei. Mas o curioso é que esse Peters sugere que essa teocracia conseguiria, preservar direitos individuais. Uma feliz combinação, ele chama. Algo que governos humanos, com nossas falhas, nunca alcançariam. E o que eu acho fascinante aqui é a justificativa que a fonte dá para a necessidade dessa teocracia. Eles pegam isso de Peters também. Não é só, seria melhor assim. Não. É visto como algo essencial, sabe? O argumento central é que essa teocracia é a única forma de restaurar o domínio original de Deus sobre a Terra. Um domínio que, foi desafiado, quebrado pela desobediência lá no início, então seria a forma de Deus, vindicar sua soberania justamente aqui, onde ela foi contestada. Então não é só política, é restauração de uma ordem cósmica. É isso. Exatamente. A fonte vai nessa linha, que essa restauração acontece na pessoa de Jesus que eles chamam de segundo Adão, né? Aquele que conserta a falha do primeiro. E aí, a teocracia seria necessária para cumprir promessas antigas feitas a Israel, para mostrar de forma visível a autoridade de Deus e para estabelecer um relacionamento correto, direto, entre Deus e a humanidade redimida. Sem essa manifestação aqui na Terra, governamental mesmo, a redenção e a soberania de Deus não seriam para essa fonte totalmente demonstradas. É vista como a forma de governo preferida por Deus, sabe? E está ligada diretamente à salvação, ao plano completo. E no centro disso tudo, o Messias, Jesus Cristo, como Rei, Supremo. A fonte usa várias passagens, né? Isaías 2, 9, Daniel 7, Zacarias 14, para dizer que a autoridade dele é universal e não vem de conquista humana, mas de nomeação divina, direta. Cita até o Salmo 2. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sim, sim. E a fonte amarra isso com a promessa do trono de Davi, que Lucas menciona. Para quem talvez não lembre, esse trono de Davi não é só um móvel, né? Ele simboliza toda a promessa de Deus de uma linhagem real eterna para Israel, vinda do rei Davi. Então, reivindicar esse trono é ser o Messias prometido, o rei legítimo de Israel. Mas como a fonte estabelece o direito de Cristo a esse trono? Porque a gente sabe que a linhagem real judaica dependia muito do pai, né? E José não era o pai biológico. É um ponto-chave que a fonte detalha assim, baseada num tal de Girdlestone. A análise foca nas genealogias de Mateus e Lucas, que colocam José na linhagem de Davi. Aí o argumento é, mesmo não sendo pai biológico, José adotou Jesus. Legalmente, Lucas 3,23 fala disso. E a fonte argumenta que, para a realeza judaica da época, essa designação divina e o reconhecimento legal, como a adoção por José, pesavam muito para o direito ao trono.
talvez até mais que só a biologia. Eles acham provável que Maria também fosse da linhagem de Davi, mas o direito legal mesmo viria para o José. Cita Atos 2, Romanos 1 para reforçar essa conexão real. Certo. Então, Cristo como Rei Supremo, com direito divino e legal ao trono, ok. Mas aí a fonte traz outra figura, e de um jeito bem interessante, o próprio Rei Davi. O histórico Ressuscitado, atuando como um tipo de regente, príncipe. Cita Jeremias 30, Ezequiel 34, 37, Oséias 3, falando de um Davi que vai servir ao reinar. Isso gera uma dúvida, né? Como conciliar o reinado supremo de Cristo com esse papel tão destacado para Davi? Exatamente. É uma tensão que a fonte explora e analisa 3 interpretações para esse Davi das profecias. A primeira, Davi seria só um título, um tipo, para o próprio Cristo. Um tal H.A. Ironside defende isso. Só que a fonte objeta. Diz que Cristo nunca é chamado só de Davi. É filho de Davi, renovo, essas coisas. E tem um ponto crucial. Algumas ações desse príncipe lá em Ezequiel, tipo oferecer sacrifício pelo próprio pecado, prestar adoração ou ter filhos e herança, isso seria incompatível com a natureza de Cristo que é sem pecado e recebe adoração, né? Não faz sentido. Ok, então se não é Cristo, quem seria esse Davi? A segunda opção, que o mesmo Ironside levanta, seria um descendente literal de Davi, mas que a gente ainda não conhece. Mas a fonte também não compra essa ideia. Por 2 razões. Primeiro, hoje em dia seria impossível alguém provar genealogicamente que descende de Davi. E segundo, implicaria que Cristo não foi o cumprimento total das promessas, se precisasse de outro descendente para esse papel. A leitura mais direta do nome Davi, argumenta a fonte, aponta para o próprio Davi. O que nos leva para a terceira interpretação. Que é a que a fonte parece preferir, seguindo um W.R. Neal, seria o Davi histórico mesmo, ressuscitado, na segunda vinda. E ele serviria como príncipe ou regente, ali sobre a Palestina, mas claro, sob a autoridade máxima do rei Messias Jesus. Os argumentos a favor são: parece mais coerente com a interpretação literal, resolve aquelas incompatibilidades das ações do príncipe com Cristo e encaixa com a ideia de santos ressurretos recebendo responsabilidades e recompensas no reino. Cita Mateus 19, sobre os apóstolos, e aquela parábola de Lucas 19. Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, faria sentido para essa posição. Entendi. Então a estrutura seria Cristo, o rei do universo todo, e Davi, um príncipe ressuscitado, governando especificamente Israel, na Palestina, tipo um vice-rei local. Parece que é essa a conclusão da fonte, sim. E a hierarquia não para aí, não. O texto fala de nobres, governadores, sob a autoridade de Davi. Cita Isaías 32, Jeremias 30, e tem, claro, aquela promessa específica para os 12 apóstolos, em Mateus 19, 28, de que eles julgariam as 12 tribos de Israel. É outra camada de autoridade aí. E mais abaixo ainda nessa estrutura, existe algo? Sim, a fonte indica que sim. Autoridades locais. Aquela parábola das minas em Lucas 19. Lembro. Servos fiéis recebendo autoridade sobre cidades. 10 cidades, 5 cidades. Isso é interpretado como indicando governantes menores, recompensados pela fidelidade. Textos como Isaías 1 e Zacarias 3 também falam da restauração de juízes e conselheiros. Sugere uma administração teocrática mesmo, nomeada por Deus em níveis mais locais. Talvez lembrando os juízes do Antigo Testamento, né? Que representavam a autoridade de Deus. Nossa, então temos uma imagem de uma estrutura de governo bem definida mesmo. Mas e a natureza, o caráter desse reino? A fonte destaca algumas coisas bem marcantes. A primeira é que ele é universal. A autoridade do Messias vai ser sobre a terra inteira. Daniel 2 e 7, Miqueias 4, Zacarias 9, não é só local. Correto. E outro ponto que eles batem muito na tecla é a justiça. Inflexível. Isaías 11 descreve o rei julgando com retidão os pobres, defendendo os mansos, mas também agindo com poder contra a impiedade. Aquela parte, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso.
Não vai ter espaço para corrupção, para injustiça. E essa justiça vem da própria natureza do rei, né? Sim, o mesmo capítulo de Isaías detalha que o Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Ele vai governar com perfeição divina, o que leva a outra característica, a unidade. Aquelas divisões antigas, tipo Israel e Judá, ou a briga entre as nações, isso acaba. Ezequiel 37, Oséias 1 falam disso. Vai ser um reino unificado, uma só cabeça. E o pecado? Como ele entra? Ou melhor, como ele é tratado nesse ambiente de justiça, de presença divina? Aí a fonte é bem clara. Qualquer rebelião aberta, qualquer pecado assim manifesto, vai ser tratado de forma sumária, Imediata. podendo levar à morte física mesmo. Cita Isaías 11, Salmo 2, Zacarias 14. A ideia é que as próprias condições do reino, a presença de Deus e do rei ali visível, a plenitude do Espírito nos salvos, o conhecimento de Deus por esfera onde o pecado aberto se torna intolerável e é julgado na hora. A santidade vai ser a norma. Uau! Uma atmosfera radicalmente diferente da nossa. E por último, a fonte diz que será um domínio eterno, né, que não passa. Daniel 7. Exatamente. Essa combinação toda. Universalidade, justiça perfeita, poder espiritual, unidade, tolerância zero com pecado e eternidade pinta um quadro de um governo absoluto e ideal, na visão dessa fonte, claro. Ok, já vimos a estrutura, a natureza do governo. Mas e as pessoas? Quem serão os cidadãos, os súditos desse reino? Então a fonte afirma que serão exclusivamente os salvos, aqueles que estiverem vivos na terra na hora da volta de Cristo. Tanto judeus, Israel, quanto não judeus, os gentios. E um ponto crucial que eles enfatizam: todos os não regenerados, os ímpios, os injustos, serão removidos da terra antes do reino começar. Usam as parábolas do trigo e do joio, da rede de pesca, lá de Mateus 13, e o julgamento das nações de Mateus 25 para dizer isso. Só os justos, os benditos do Pai, é que herdam o reino aqui na terra. Daniel 7 também diz que o reino é dado ao povo dos santos do Altíssimo. Vamos focar um pouquinho em Israel primeiro. Qual vai ser a situação deles, segundo a fonte? A fonte descreve uma transformação dupla e completa para Israel. Primeiro, uma restauração física, o reagrupamento da nação, de todas as partes do mundo, de volta para a Terra Prometida. Tem muitas profecias sobre isso. Mateus 24, Isaías 43, Ezequiel 37, Amós 9. É um retorno literal para a Terra. Segundo, e talvez até mais importante, uma regeneração espiritual. A fonte fala de uma conversão nacional de Israel, em massa. Cita Romanos 11, todo Israel será salvo. Jeremias 31, da nova aliança, com a lei no coração. Ezequiel 36, do coração novo, espírito novo. Zacarias 13, da fonte para a purificação. A interpretação é que a nação inteira vai se voltar para o Messias, vai ser renovada espiritualmente. Nenhum israelita incrédulo entraria no reino. E qual seria a posição de Israel nesse reino já restaurado? Uma posição de destaque, sem dúvida. A nação reunida, unificada, restaurada na aliança com Deus, justificada, purificada e exaltada sobre as nações gentílicas. Isaías 14, 49, 60 falam disso. Israel se tornaria a principal testemunha de Deus para o mundo, diz Isaías 61, e seria embelezada para a glória de Deus. Seria um cumprimento final, das promessas feitas lá atrás para os patriarcas. E os gentios, as outras nações, como eles entram nessa história? A participação deles também é prometida claramente segundo a fonte. Isaías 2, 19, Zacarias 8. Isso é visto como o cumprimento daquela promessa universal da aliança com Abraão. Lembra? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E também faz parte do domínio global do Messias. O reino não seria só judaico, entende? Mas Israel teria um papel central, sim. E qual seria a posição dessas nações gentílicas em relação a Israel? Olha, a fonte interpreta passagens como Isaías 14, 60, 61,
como indicando que as nações gentílicas salvas servirão a Israel e ao Senhor, lá em Jerusalém. Haveria uma inversão da ordem histórica, sabe? Nações que antes oprimiram Israel agora estariam numa posição de serviço, de submissão voluntária ao rei e à nação escolhida. Mas para entrar no reino, eles também precisariam ser salvos, convertidos, como Israel. Sim, com certeza. A entrada no reino, para qualquer um, judeu ou gentil, dependeria da regeneração espiritual. Isaías 19, Jeremias 16 falam da conversão de gentios. Eles seriam aqueles que se submeteriam voluntariamente ao Messias. Isaías 42, Zacarias 8. E que lá no julgamento de Mateus 25, seriam chamados benditos de meu Pai, para herdar o reino que foi preparado para eles. Além da transformação das pessoas, a fonte descreve mudanças, radicais na própria terra, especialmente em Jerusalém e na Palestina. Sim, a geografia física seria alterada. Jerusalém vira o centro indiscutível do mundo, geográfico, governamental e, muito importante, de adoração. Isaías 2, Jeremias 3, Zacarias 8. Seria uma cidade glorificada, Isaías 60, protegida por Deus, Isaías 26, expandida fisicamente, Jeremias 31, Ezequiel 48, com acesso fácil para todo mundo, Isaías 35, e destinada a ser eterna, Joel 3. E a terra da Palestina em si como um todo? Igualmente transformada. Primeiro, vira plenamente a herança de Israel, cumprindo as alianças. As fronteiras se expandem para pegar toda aquela área prometida a Abraão lá em Gênesis 15. A topografia muda muito. Zacarias 14 descreve as montanhas em volta de Jerusalém virando uma planície, para facilitar o acesso e exaltar a cidade. E Ezequiel 47 descreve aquele rio milagroso saindo do templo, se dividindo para o Mar Morto e para o Mediterrâneo, curando as águas salgadas, trazendo vida abundante. Isso soa quase como um paraíso na terra. A descrição da fertilidade é, de fato, paradisíaca. Isaías 35 fala do deserto florescendo como um jardim, e Amós 9 usa aquela hipérbole, né? O que lavra alcançará o ceifeiro, indicando colheitas contínuas superabundantes. O clima também seria ideal, chuvas regulares como sinal de bênção. Isaías 30, Ezequiel 34 falam disso. E depois da devastação que a fonte associa à tribulação antes do milênio, a terra seria toda reconstruída, repovoada, Ezequiel 36. E a fonte menciona até uma redistribuição específica da terra. Com detalhes. Sim. Ezequiel 48 descreve uma divisão super detalhada da terra entre as 12 tribos de Israel, bem ordenada. 7 tribos ao norte de uma faixa central, 5 ao sul. E essa faixa central, a oferta santa, é descrita como um quadrado de 25.000 por 25.000 canas. Dentro dela, teria partes para os levitas, para os sacerdotes, onde ficaria o templo, e para a cidade de Jerusalém. Seriam 6 côvados longos. E citando um tal de Unger, estima em uns 2,5 metros mais ou menos. Isso daria uma área sagrada de uns 55 por 55 quilômetros, talvez até mais. A escala é monumental. Parece que quer enfatizar a grandeza, a ordem divina dessa nova disposição da Terra, sabe? É um planejamento divino em escala geográfica mesmo. E com Jerusalém sendo esse centro de adoração, imagino que a adoração em si seja um tema fundamental no milênio. Sem dúvida. A fonte indica que a adoração a Deus e ao Messias vai ser um aspecto fundamental, universal da vida. Isaías 12, 66, Zacarias 14. Inclusive, o texto original de Pentecoste dedica o capítulo seguinte, inteirinho, para descrever o templo milenar, os detalhes da adoração, o que só reforça o quão central esse tema é para a visão deles. Então, recapitulando rapidamente. A gente explorou, baseado na fonte de Pentecost, essa visão de um governo milenar, que é uma teocracia total sobre Cristo, mas com uma estrutura hierárquica, incluindo Davi ressuscitado como príncipe sobre Israel e outras autoridades. Vimos um reino de caráter universal, justo, unido, onde o pecado é suprimido e que dura para sempre. Os súditos são os salvos.
Israel restaurado física e espiritualmente em posição de destaque e gentios convertidos. E tudo isso rolando numa terra transformada, com Jerusalém como centro glorioso e uma Palestina geograficamente alterada, super fértil. Então, o que tudo isso significa, olhando pela ótica da fonte, para nossa compreensão das promessas da Bíblia? Olha, uma reflexão que me parece interessante dessa análise toda é como essa especificidade extrema dos detalhes que a fonte traz. Sabe, a estrutura de governo detalhada, a geografia transformada quase que metro a metro, as medidas precisas da área sagrada, como isso tudo se conecta com aquela ideia inicial da necessidade da teocracia. Parece que, para a fonte, essa minuciosidade toda serve para reforçar a seriedade, a literalidade com que eles acham que essas profecias devem ser lidas. Não são só alegorias, ideias abstratas, mas planos concretos, detalhados, de Deus para intervir na história e finalmente vindicar sua autoridade de forma palpável, visível, aqui mesmo na Terra. A precisão quase administrativa sublinha a realidade futura que a fonte acredita que está ali descrita. E isso nos deixa com um último pensamento, talvez, para a gente refletir. Se a fonte apresenta um quadro tão detalhado, quase um projeto de engenharia divina para o futuro, com governo, terras, medidas exatas, o que essa especificidade toda sugere sobre a natureza das promessas de Deus? E o quão concretas, quão fisicamente manifestas elas poderiam ser? Pelo menos segundo essa interpretação. Fica a pergunta no ar.